Assista agora, Jornal da Noroeste. A Associação Comercial e Empresarial de João Pinheiro, em parceria com o Sebrae, promove palestra com o tema Poderosas Estratégias para Viver o Sucesso. Alunos do 4º ano têm formatura do PROGEA, Programa de Educação Ambiental da Polícia Militar. Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil. Entenda qual a importância da data. E a escravidão é tema da nossa série especial. Hoje você vai conhecer a Fazenda Boa Esperança, uma fazenda rodeada por quilombos que sobreviveram em meio a diversas lutas. Projeto de lei que autoriza o governo do estado a negociar créditos do Nióbio pode regularizar o pagamento dos servidores. Isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da Noroeste. Olá! Alunos do 4º ano de escolas públicas do município participaram nesta terça-feira da formatura do Programa de Educação Ambiental da Polícia Militar, o PROGEA. Participaram do PROGEA 2019 alunos do 4º ano das escolas José Romero, Arminda da Costa, Maria Gonçalves de Azevedo e Israel Pinheiro. No total, 125 estudantes. O PROGEA, Programa de Educação Ambiental, ele é um programa institucional, ele é um programa da Polícia Militar. Ele foi gerido e está sendo executado pela Polícia Militar com os alunos do 4º ano do ensino fundamental das escolas públicas. É de fundamental importância para que nós já consigamos incutir nessas crianças a necessidade de preservação ambiental. Essas crianças são as nossas futuras gerações, os cidadãos do amanhã, e eles é que vão desenvolver essa atividade de preservação, essa conscientização de preservação ambiental. A gente vê aqui que a comunidade apoia e reconhece o trabalho. Como é que o senhor vê esse companheirismo da comunidade? Olha, o apoio da comunidade ele é fundamental em qualquer empreendimento que a Polícia Militar queira desenvolver. Notadamente no PROGEA, não fosse o apoio da comunidade, o apoio dos pais, principalmente da comunidade escolar, que tem atendido prontamente o nosso pleito, esse programa não teria sucesso. Então fica aqui o nosso agradecimento à comunidade escolar, aos pais, às famílias que permitiram que esse programa fosse implantado. Durante a solenidade, os estudantes fizeram apresentações musicais, declamações e o juramento do PROGEA. O PROGEA ensina muita coisa e a escola Arminda agradece muito o Cabo Alexandre. Ele fez muitos trabalhos com nós lá na escola Arminda, Maria da Costa. E o PROGEA ensina a criança ter o seu futuro. Fazer o PROGEA foi bom porque agora lá na escola os meninos estavam parando de jogar letrei no chão, que o tio Alexandre é muito bom, né? É ruim saber que ele não vai dar aula pra nós mais lá na sala, porque toda vez que ele ia lá na sala era mais divertido. Para esta professora, é visível a mudança de comportamento dos estudantes durante o projeto. A diferença foi visível em relação ao ambiente, né? Até mesmo na sala de aula, com os projetos, né, que ele criou, né? E votações que tiveram para um clubinho de ambiente melhor, né? Para uma escola melhor, mais limpa. E isso para eles foi de grande valia, porque eles colocaram muito em prática. Não joga mais papel no chão, sempre está olhando com outro olhar. A partir daí, então, eles tiveram aí um novo olhar para um ambiente melhor, mais limpo.
O instrutor do programa falou da alegria do momento. É uma grande satisfação chegarmos agora na fase final, de todo o programa de educação ambiental, o Progeia, onde que a gente vai abrilhantar essa formatura, onde que os alunos agora, perante o juramento, perante a bandeira, perante as autoridades, os pais, as professoras, as diretoras, eles fizeram o juramento de cada vez mais cuidar agora do meio ambiente, Então, após o juramento, receberam o certificado. Uma grande satisfação esse momento, a gente formatura dos alunos aqui, estimulando esses alunos cada vez mais a ser capazes e hábeis com as questões ambientais. Quantos alunos receberam aí o certificado esse ano? Então, esse ano a gente teve a formatura de 125 alunos. O projeto iniciou em 2015 aqui em João Pinheiro, 13 de abril, e hoje chegamos à marca de 1.814 alunos formandos no programa de educação ambiental. 2020 já tem perspectivas? 2020 a gente já vai se assentar, organizar o calendário para que aconteçam os encontros com os alunos de 2020. A solenidade contou com a presença do mascote do Progeia. Educação ambiental, Progeia, juntos somos mais, Progeia, juntos somos mais. Depois do intervalo, Semana Global do Empreendedorismo, a CE e Sebrae promovem palestras sobre estratégias para viver o sucesso. E ainda, projeto de lei que autoriza o governo do estado a negociar créditos do Nióbio pode regularizar pagamento de servidores. Sua visão merece cuidados especiais. Por isso, a Ótica Vigor lhe oferece as melhores marcas em óculos. Ótica Vigor, cuidando dos seus olhos. Você pode ingressar em um mundo de oportunidades. Não espere mais. Vem aí o Vestibular FCJP, com início das aulas em agosto desse ano. Faculdade Cidade de João Pinheiro é sinônimo de educação personalizada, mensalidades acessíveis e as melhores notas nas avaliações do MEC. Você é nossa prioridade. Você é o que realmente importa para nós. Conheça o financiamento social sem juros, o projeto empresarial e muito mais. Acesse fcjp.edu.br. Novembro é o mês de cuidar da saúde dos homens. E sabe por que a campanha do Novembro Azul é extremamente importante? Porque os homens normalmente procuram atendimento médico de rotina 8 vezes menos do que as mulheres. Por isso, a campanha de conscientização faz com que um número maior de homens procure por atendimento médico de rotina, realizando exames, não só para a neoplasia do câncer de próstata, mas também para outras patologias comuns do envelhecimento, como hipertensão, dislipidemias e o câncer de pele. Você sabia que no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens? Ele só perde para o câncer de pele. Então fique ligado, porque esse mês vamos falar sobre as patologias mais comuns que podem acometer os homens. E não se esconda atrás do seu preconceito. Se ame e se cuidem, rapazes. Você que vai construir e reformar sua casa ou fazer qualquer benfeitoria em sua propriedade, procure a Serraria Cabral. Tudo em madeira, telhas, cimento, tijolos, cascalho, material elétrico, hidráulico, caixas d'água, bebedouro, colcheiras, porteiras e muito mais. Serraria Cabral, um prazer em lhe atender. Embalagens e Laticínios Oliveira, sacolas, copos descartáveis, queijos, bebidas, bomboniere e muito mais. Entregamos a domicílio. O projeto de lei que autoriza o governo do estado a negociar créditos do Nióbio e, com isso, regularizar o pagamento dos servidores avançou mais uma etapa nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa. E já nesta quarta-feira, a proposta deve ser analisada em plenário pelos deputados. O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira da Assembleia propôs uma emenda ao projeto de lei 1205, que autoriza o Executivo a buscar no mercado recursos para o pagamento do 13º salário dos servidores, ainda em 2019. O parlamentar, que é relator do projeto, quer maior transparência sobre a captação e uso do dinheiro que virá do Nióbio. O Estado é dono de parte da jazida do metal
e recebe 25% dos lucros obtidos com a exploração, repassados à Codemig. A operação garantiria 4 bilhões e 500 milhões de reais em créditos para o governo. O objetivo da emenda é generalizar a transparência. Cobrou publicação da internet, dos mecanismos de arrecadação, né, para quem que vendeu, que dia que entrou o dinheiro e o quantum. O deputado diz que a emenda não deverá travar a tramitação do projeto. Há um acordo entre os 4 blocos políticos da Assembleia para que o PL seja aprovado em primeiro turno, já nesta quarta-feira. Depois será analisado em uma audiência pública, marcada para o dia 27. Nesta etapa serão inseridas as emendas ao projeto, que deve ser apreciado em segundo turno entre 4 e 18 de dezembro. O governo parece que precisa de 25 a 30 dias. Eu tenho a impressão que ele já tem todos os acordos firmados de compromissos, né, da venda desse NIOB, mas o que é importante aqui para o parlamento é trazer um pouco de transparência. Na Semana Global do Empreendedorismo, a Associação Comercial e Empresarial de João Pinheiro, em parceria com o SEBRAE, trouxe para empresários e empreendedores pinheirenses a palestra com o tema Poderosas Estratégias para Viver o Sucesso. O objetivo é mostrar atitudes e ações que transformam desafios em conquistas. A palestra com Eduardo Chiniati em João Pinheiro veio ao encontro do empreendedorismo local. No momento atual, a gente precisa de estratégias para viver esse sucesso. Então, a Semana Global do Empreendedorismo é um marco da nossa história de empreendedorismo e o SEBRAE acredita nisso e fomenta esse empreendedorismo. Então, não daria para a gente falar de empreendedorismo sem trazer essa palestra para João Pinheiro com esse perfil de empreendedores, que tem em nossa cidade, tem em João Pinheiro e também com a parceria que a gente está. Então, hoje o momento é de criar essas estratégias, de falar de estratégia para que alcance o sucesso. Porque o empreendedorismo, ele vai muito além de abrir o próprio negócio. Ele é a transformação, ele é estratégia para um mundo melhor. Então, os empreendedores precisam aproveitar bastante, essa atividade que a gente vem trazendo para alcançar esse sucesso almejado. A ACE-CDL João Pinheiro foi parceira na realização da Semana Global do Empreendedorismo. Primeiramente, agradecer a vocês pela presença aqui, dando um apoio para a gente nessa palestra. A Associação Comercial é parceira do SEBRAE em todo evento que acontece. Aqui em João Pinheiro, em especial, a gente tem um carinho muito especial com eles. Eu acho que tudo que a gente pede de suporte, tanto na parte de treinamento, de palestras, cursos, a gente é atendido e a gente repassa isso para o nosso comércio local, tentando trazer sempre cursos modernos, palestras modernas, tudo que tem de novo no mercado. E o SEBRAE tem essa campanha em Minas Gerais, a Semana do Empreendedorismo, e está acontecendo hoje em vários locais, e em João Pinheiro não podia deixar de ser diferente. A gente está trazendo um ótimo palestrante e espero que a população esteja aqui hoje, que goste realmente mais um trabalho em parceria com o SEBRAE. Eduardo Chiniachi é consultor, escritor, conferencista, especialista em desenvolvimento das competências de liderança e mestre em neuropsicologia. Em entrevista à TV Noroeste, ele falou das estratégias para viver o sucesso. É fundamental que a gente tenha domínio de 4 competências hoje. A competência pessoal. Se a pessoa não acreditar nela e se ela não estiver acreditando no projeto dela, esse é o primeiro ponto que faz com que um projeto não decole. A segunda é a capacidade de se comunicar, de se relacionar. Então, hoje eu digo que a capacidade de envolver, de influenciar, de carisma, de ser encantador, de fazer com que o cliente se sinta completamente envolvido, atendido, é o segundo ponto fundamental. A terceira parte são as estratégias. Então, isso é, às vezes a gente vê empresas que simplesmente não questionam assim, quanto que está pagando? Quanto que está pagando de imposto? Tem uma possibilidade de pagar menos de imposto do que está sendo pago agora? Porque um dos dados que a Receita evidenciou é que tem muita empresa pagando mais imposto do que deve.
Então, esse é um ponto. Ter a contabilidade enxuta. A segunda é a ideia. E é estar sempre se renovando, sempre criando um foco onde cada vez mais a inovação, a criatividade, ela seja presente. Por isso que muitas vezes um negócio que começa muito bem, ele vai perdendo o seu espaço no mercado, porque ele simplesmente não se renova, ele não se reinventa no sentido de criar uma nova forma de envolver, de satisfazer, de gerar novas soluções. E o quarto ponto é a capacidade de produzir ações. Isso é, essa capacidade de gerar criatividade, inovação, proatividade e ser uma empresa que tem um dinamismo, que tem uma capacidade muito grande de fazer as ações que precisam para que ele chegue no resultado que ele deseja. Nós estamos vivenciando tempos difíceis. É possível se transformar? É muito importante que a gente compreenda que não é o Brasil, é o mundo. Então, às vezes, quando a gente vê um empresário, um microempreendedor, um empreendedor, ele olha como se o cenário fosse é aqui só. Não, é no mundo inteiro. Mas o ponto é que dentro desse cenário que a gente fala assim, é o mundo inteiro, tem muita gente se dando muito bem. O ponto é que é sempre importante que a pessoa olhe não para o que ela quer vender, mas é para qual é o problema que hoje o mercado, assim, a sociedade tem. Por isso que às vezes um empreendedor, ele chega com uma ideia, ele fala assim, nossa, é uma ideia muito boa, mas não é uma solução. Não é uma solução para um problema que aquela comunidade, um grupo de pessoas, ou que tenha uma demanda muito grande para essa solução. Então, a importância de gerar cada vez mais um olhar para o que é que hoje a nossa comunidade ela necessita como uma solução. Então, essa proatividade, essa capacidade de se propor como solução antes mesmo que o problema se torne muito evidente. A seguir, Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil. Na edição de hoje da série sobre escravização, você vai conhecer a Fazenda Boa Esperança. Em tempos de vacas gordas, você precisa fazer seu dinheiro render. Na Casa de Carnes do Gaiola, você encontra os melhores cortes, linguiças fresquinhas, carnes recheadas e preços que cabem no seu bolso. Faça sua encomenda. 3561-2522, 99909-3113. Casa de Carnes do Gaiola. Onde? No Mercado Municipal. Casa de Carnes do Gaiola. O maior movimento de empreendedorismo do mundo está chegando. Venha viver o futuro na Semana Global do Empreendedorismo 2019. Participe de várias atividades de capacitação. Confira histórias e lições aprendidas por empreendedores e aproveite um espaço de conexão entre instituições e pessoas. De 18 a 24 de novembro. Acesse empreendedorismo.sebraemg.com.br e conheça as cidades participantes. Empreender é viver o futuro hoje. Sebrae Minas. Mendonça Contabilidade, contabilidade empresarial e rural, contabilidade gerencial, profissionais capacitados, certificado digital, contabilidade rural, correspondente Caixa Aqui, 18 anos de dedicação a nossos clientes. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Funerária São João Batista, uma empresa genuinamente pinheirense que há mais de 4 décadas está ao seu lado nos momentos mais difíceis. Equipe qualificada, carros novos e adaptados, ônibus para transporte familiar durante o cortejo e para os associados, banco de cadeiras de rodas, banho, muletas e andadores. Funerária São João Batista, agora em sede própria para melhor lhe atender. Avenida Dona Zica, no centro da cidade. Plantão 24 horas. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Por isso, a Ótica Tavares oferece o que há de melhor em óculos de sol e de grau. Ótica Tavares, ao lado do Fórum, 3561-1968.
Agrominas, onde você encontra tudo o que precisa, desde ração até uma grande linha de produtos veterinários, sempre com qualidade, bom atendimento e os menores preços. Venha para Agrominas, a casa do fazendeiro. 20 de novembro é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Esta data foi criada em 2011 para lembrar a morte do líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi é um importante personagem da resistência à escravidão em nosso país. E a escravidão é o tema da nossa série especial. Hoje você vai conhecer a Fazenda Boa Esperança, uma fazenda rodeada por quilombos que sobrevivem em meio a diversas lutas. Na Estrada Real, a Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale, preserva o casarão imponente com seus mais de 20 cômodos. Foi nos fins do século XVIII e XIX a residência da família do coronel José Romualdo Monteiro de Barros, o Barão de Paraopeba. Na área de 300 hectares também viviam cerca de 800 dos 1.200 escravos que o barão chegou a ter. As comunidades do entorno, Chacrinha dos Pretos e Boa Morte, têm essa relação com esses antigos escravizados aqui da Fazenda Boa Esperança. Então, inclusive tem a nova proposta de visitação desse espaço, é que essas pessoas ocupem de novo esse local, mas com apropriação que seja delas, né? Ressignifiquem o espaço da Fazenda Boa Esperança e não fiquem presas somente ao passado de sofrimento desse local, né? A Fazenda Boa Esperança também desperta o imaginário popular. Reza a lenda, de acordo com alguns moradores aqui de Belo Vale, que o Barão de Paraopeba costuma aparecer aqui na área da fazenda bem na calada da noite. Ele estaria em busca de um tesouro enterrado bem aqui na Boa Esperança. O cavalo vem mudando de cor conforme a história da pessoa. No imaginário do Belo Valense, o barão continua aqui. A propriedade é como se ainda fosse o Barão de Paraopeba, mesmo ele tendo falecido lá no século XIX. Lendas à parte, muitos dos caminhos na rota da Estrada Real e os muros de pedra que protegem a fazenda também foram construídos pelo suor e o trabalho escravo. Embaixo do casarão ficavam os porões para o castigo. Os que conseguiam escapar se organizavam nos quilombos. Os quilombos eles se organizavam em formato circular, né, próximo a um rio, para que ficasse mais fácil, né, deles plantarem, que fosse uma região mais fértil, né, e fosse próximo a um pico, uma elevação, né, uma serra, porque era mais fácil, né, montar uma guarita onde eles tinham como ver uma visibilidade maior do vale e ver se tinha alguém se aproximando em forma de defesa. Minas Gerais, no começo do século XVIII, na época da descoberta de ouro, diamante, era um lugar muito isolado, muito ermo, longe do controle das autoridades portuguesas. Então você imagina esses contrafortes das serras de Minas e tal, era um lugar muito propício às fugas e quilombos. Os historiadores catalogaram até agora mais de 600 quilombos no estado de Minas Gerais. Fomos até o Vale do Rio Paraopeba, onde está a comunidade da Chacrinha, um reduto da resistência na região, onde hoje vivem cerca de 150 descendentes de quilombolas. Quem nos recebe é a Tuquinha, mas antes, de acordo com o ritual, é preciso pedir permissão para entrar na área. Senhorio, me dá licença para eu entrar aqui agora. Se me der licença, eu entro. Se não der, eu vou me embora. A comunidade está numa área de outra antiga fazenda e guarda uma história curiosa, a do senhor que se casou com uma escrava. Com o tempo, o José de Paula Peixoto faleceu,
A escrava libertou todos os escravos, ficou ela e o padre, ela faleceu também. O padre José Nogueira fez um testamento dividindo as terras. Mas em 1909, parte da área foi desapropriada para a construção da ferrovia da Central do Brasil. Mais uma luta. Aí veio a Central do Brasil, destruiu a fazenda de cima e eles ficaram nessa fazenda para construir a linha. Nós ficamos sem nada, a gente teve que comprar. Qual que é a maior alegria que você tem em fazer parte de uma comunidade como essa aqui, de quilombolas? Depois do reconhecimento, sabe? A maior alegria que eu tenho é de ser reconhecida, porque a partir do momento que nós fomos reconhecidos, que a nossa comunidade foi reconhecida, a nossa vida mudou. Hoje a gente é respeitado. Senhorio, me dá licença para eu entrar aqui agora. Se me der licença eu entro, se não der eu vou me embora. Se me der licença eu entro, se não der eu vou me embora. E nesta quinta-feira, na nossa última reportagem, você vai ver que sem os africanos, o ciclo do ouro e dos diamantes não teria sido possível. Talvez nem nos chamaríamos Minas Gerais. Já pensou? Então veja um pouquinho do que vem por aí. Muitos africanos que vieram para a antiga Vila Rica para fazer o trabalho forçado já dominavam avançadas técnicas de mineração à época. Então, esse conhecimento que eles tinham de geologia, de mineração lá, quando eles chegam aqui, eles reconhecem padrões parecidos com o que eles tinham lá. Então, eles vão seguir aqui, vão fazer algumas adaptações, claro, mas eles já vão vir com o conhecimento geológico desse tipo de material, porque a plataforma brasileira e a plataforma africana é bem parecida em termos geológicos. Porque se você pensar que hoje a riqueza das nações não está mais apenas no recurso do subsolo, no ouro, no diamante, nas matas, no sol, na terra. Está no capital humano. Bom, diante dos atos de intolerância e racismo que ainda assolam a sociedade, apesar de todos os avanços, compreender a história e a participação afrodescendente na construção do nosso país é fundamental. Afinal, o preconceito está de fato enraizado na nossa história, uma vez que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Convidamos os historiadores Giselda Shirley e Vandeir José para esclarecer algumas dúvidas. É um período, né, em que vai marcar a sociedade brasileira. Nós temos aí uma substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava, né? E desde que o negro vem substituir essa mão de obra, ele passa então a ser, né, um ser a favor, né, dos desejos desse homem branco. E com isso, esse negro ele perde todos os seus direitos. Né? Arrancado da África, né, aproximadamente mais de 4 milhões de negros vieram para o Brasil. Né? Nós somos o último país do Ocidente a abolir com a questão da escravidão. E esses negros aqui eles eram considerados como desalmados. Então, dentro dessa prática, né, de atividade, de trabalho, de cultura, né, e social, ele foi alguém marginalizado durante todo esse processo. Quando nós chegamos então no período de abolição, nós vamos observar o quê? Que a integração desse negro não é feita dentro da sociedade brasileira. E essa integração então era uma outra forma também de exclusão. Por quê? Em 2015, para nós termos um parâmetro, foi feito um levantamento estatístico. Metade da população brasileira se declarava como parda e negra. Porém, 1,3% da população brasileira se declarava como racista. Então, pegando como esse parâmetro e pegando a fala do Kabengele Munanga, que é um professor da USP, ele diz, né, que o homem ou a criança não nasce racista, ela se faz racista. Então, o contexto da vivência dessa criança é que vai apontar essa dimensão.
Retomando o ano aproximadamente de 1918, ou anterior a ela, ao século XIX, nós temos uma política, né, que é do Charles Darwin, que era a ideia, né, da aprimoração dos indivíduos. E o mais forte sempre acabava sobrevivendo sobre os mais fracos. E diante disso nós temos então, né, um pesquisador que é Francis Galton, né, que vai criar a teoria eugenista. Essa teoria eugenista seria o quê? Né, seria a teoria dos bem-nascidos. Automaticamente, então, os bem-nascidos seriam a população branca. Né? Outra vez, a exclusão do negro. Nos anos de 1918, aproximadamente, nós temos um outro grande nome, né, da área das ciências, que é o Galton, que por essa vez agora, então nós vamos observar 1914, 1918, nós estamos num período de guerra, né? Então em 1918 nós temos aí esse homem, né, que vai para a França outra vez, ele era francês, ele vai para a França e aí ele faz todo um discurso mostrando que agora o Brasil iria melhorar. Por quê? O fato da população negra ser a maioria no Brasil, ela era uma população, né, que sofreu um preconceito muito grande e uma exclusão. Consequentemente, então, o negro sofreria não só, né, do ponto de vista um desfavorecimento das políticas sociais aplicadas dentro do Brasil, mas ele também era marginalizado e, a partir de então, ele sentiria o quê? Fome. Acreditava-se, boa parte dessas pessoas, que isso traria o quê? Fome, né, e, consequentemente, a morte dos negros. Então, nós teríamos os negros excluídos e a morte desses negros. E aí, parando para pensar nesse processo histórico do negro na inclusão, nós temos, né, uma ponta de um iceberg, que é um momento de refletir, para pensar como é que a nossa sociedade ela é, então, tão racista e excludente, mesmo estando falando do ponto de vista, né, do ano de 2019. Nós temos um apontamento, né, de uma política nazifascista, que era, né, de certa forma, o Getúlio Vargas flertava com isso, então observem, nos anos 30, 45, e dentro dessa política nós vamos perceber que ele tinha, né, um pisar entre os ovos, ele nem estava ao lado, né, da Alemanha ou da Europa, e nem ao mesmo tempo ele estaria a favor dos Estados Unidos. Com isso, no Brasil nós tivemos 17 estados brasileiros que vão ter comércios diretamente ligados com a Alemanha, o que fortificou. A partir do emparelhamento de Getúlio Vargas com a nação dos Estados Unidos, aí nós vamos ter um diferencial, né? Ou seja, agora teria que se combater a política nazifascista no Brasil. E com isso nós temos, né, questões que são bem óbvias, que até então muitos brasileiros desconhecem, que é a questão, né, de crianças negras ou de pessoas negras que estão excludentes dentro de um processo e algumas vezes também dentro de fazendas. Ou seja, quando você para pensar nisso, né, o direito da abolição do negro, né, pegando aí Emília Viotti e o José Murilo de Carvalho, né, eles vão colocar o quê? O negro foi, né, liberto, mas ele não foi integrado na sociedade brasileira. Esse dia 20 de novembro, ele serve para isso, Giselda, repensar essas políticas e repensar a importância, não a importância nem a diferença, mas essa igualdade de raças? O 20 de novembro é uma data importante porque ele nos faz repensar sobre o papel do negro na sociedade. Principalmente porque é dia em que se comemora a morte de Zumbi dos Palmares, um dos líderes da resistência negra no Brasil. Historicamente, o negro sempre resistiu, apesar do legado de exclusão. Porém, o que nós observamos? Que a sociedade, como o Vandeir apontou, historicamente, ela vai, de certa forma, reduzindo o negro a um papel de inferioridade, o que dificulta o acesso no aspecto educacional, em relação ao mercado de trabalho, enfim, na conquista dos seus direitos. Daí nós pensamos na importância do movimento negro e como que o movimento negro contribuiu para que mudanças fossem ocorrendo no campo da legislação, enfim, no campo das conquistas e dos direitos sociais nessa sociedade brasileira. Então, o 20 de novembro, incluído no calendário aí em 2011,
é feriado em diversos municípios do nosso país, mas faz com que, de certa forma, nos alertem a pensar o que significa isso, qual o papel do negro nessa sociedade, levando em consideração a importância do negro na formação da sociedade brasileira, mas qual o papel ele tem ocupado hoje, né? Qual o papel da nossa sociedade em relação a esse posicionamento tanto dos negros. Também podemos pensar em relação ao indígena, que também passa pelas mesmas dificuldades de inserção social. Então, é um momento para a gente repensar esse papel social, papel educacional. Como que ocorre uma mudança na sociedade, né? Essa mudança ela vai ocorrer principalmente por mudança na mentalidade. E essa mudança na mentalidade, ela está ligada à forma como que essa questão é abordada nas escolas, nas universidades, nas políticas públicas, enfim, nos meios de comunicação e nas diversas instituições que são formadoras da sociedade brasileira. É um convite a pensar como que cada um de nós se vê e se coloca nessa questão, em relação ao racismo, em relação à nossa própria identidade, porque o Brasil é um país misto, é um país plural, diverso, e ele se dá a partir dessa mistura de diversas raças que constituem essa sociedade. Daí a importância de valorizarmos, de respeitarmos as diferenças, né, e até mesmo que contribuamos para o fortalecimento dessas identidades, de repensar aí a importância das diversas etnias na formação dessa sociedade e qual é a colaboração dessas etnias e dessas diversas contribuições para a constituição da identidade nacional. Quem é o brasileiro, né? O brasileiro é esse ser múltiplo, esse ser plural, daí a nossa riqueza e nossa grandeza. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.